Coronavac, não houve nenhum caso grave. 78% deles não precisaram de atendimento médico. Foi o próprio governador João Dória quem logo no começo da entrevista coletiva anunciou. Hoje é um dia muito importante para o Brasil, para os brasileiros, para a vida e para a saúde. A vacina do Instituto Butantan tem eficácia de 78% a 100% contra a Covid-19, apontam os estudos no Brasil. As pessoas que forem imunizadas com a vacina do Instituto Butantan terão entre 78% a 100% menos possibilidade de desenvolverem a Covid-19 do que uma pessoa que não receber o imunizante. Logo depois, algumas das informações sobre o estudo de fase 3 da Coronavac, aplicada em 12.476 voluntários do setor de saúde, foram mostradas no telão. Segundo os dados, nenhum dos vacinados desenvolveu casos graves de Covid. Também não houve casos classificados como moderados e 100% dos voluntários infectados não precisaram de internação hospitalar. 78% não precisaram sequer de atendimento ambulatorial. E a redução dos casos leves entre quem tomou a vacina foi de 78%. Dimas Covas, diretor do Instituto Butantan, detalhou esses dados com projeções. Nenhum dos voluntários que receberam a vacina foram internados. 100% de eficácia nesse sentido. Ou seja, nesse momento, a pessoa pode até se infectar. O que nós queremos é que essa pessoa não progrida para a doença, que essa doença não fique mais grave e que a pessoa tenha que ir para o hospital e ser internada. Então aqui estão os resultados. Os resultados já mostrando a importância dessa vacina nesse momento. Com relação a atendimento ambulatorial. Quer dizer, a pessoa tem a infecção, tem um sintoma, esse sintoma tem uma importância que precisa procurar um médico. As pessoas vacinadas, 78% não precisaram procurar o recurso médico. Durante a coletiva, o diretor do Instituto Butantan informou que as informações completas sobre o estudo da fase 3 integram o pedido de uso emergencial da Coronavac e serão entregues à Anvisa. Essas informações não foram divulgadas na entrevista. Segundo os especialistas, são elas que vão revelar a chamada taxa de eficácia na forma técnica, como já divulgada por outros laboratórios. O que eles apresentaram são o que a gente chama de desfechos secundários do estudo, ou seja, prevenção de casos moderados, prevenção de casos mais graves, hospitalização. E é ótimo que a vacina faça isso, né? Porque, na verdade, se prevenir os casos graves e se não houver mortes, já está ótimo. Mas a gente também precisa saber a eficácia da vacina, até mesmo para planejar a estratégia de vacinação. A taxa de eficácia na forma técnica, segundo os cientistas, é obtida por meio do seguinte cálculo. Entre os voluntários é preciso contar quantos dos infectados pelo coronavírus estavam no grupo dos vacinados e quantos estavam no grupo que tomou o placebo, um soro sem efeito. É dessa proporção que sai a taxa de eficácia, no que os cientistas chamam de desfechos primários. Quanto mais alta a taxa, menor o número de pessoas que precisam ser vacinadas para conter uma pandemia. Desfecho primário é aquela resposta primária, a resposta de eficácia quanto à infecção. Ou seja, o percentual das pessoas vacinadas que ficou resistente à infecção. O diretor do Butantan informou alguns dados sobre os voluntários contaminados e afirmou que os demais dados vão ser apresentados. Foi em torno de 218, né? E o número exato é 160 alguma coisa no placebo, né? E 60, um pouco menos de 60 no grupo vacinado. Né? E aí tem todas as especificações que eu mencionei que vão ser ofertadas para a documentação. Cientistas ouvidos pelo Jornal Nacional dizem que, com base nesses dados, a taxa de eficácia da vacina do Butantan, incluindo todos os dados,
deve ficar acima do mínimo estabelecido pela OMS para combater uma pandemia, que é de 50%. Esse percentual de eficácia está acima dos 50%, 50% a 60%, que tanto a Organização Mundial da Saúde como outros órgãos internacionais, como o FDA americano, por exemplo, né, colocaram como limite inferior mínimo, que era de 50% a 60% de proteção para considerar uma vacina aprovada para uso emergencial ou para uso depois da aprovação emergencial. Nós não teremos apenas uma vacina, nenhuma empresa, nenhum laboratório vai ter condição de fornecer vacina para o mundo inteiro, uma demanda global, né, para todos os países. Então, a demanda é muito maior do que a oferta possível. Nós sabemos que haverá uma conjugação, né? Nós vamos ter que ter uma conjugação de diferentes vacinas para diferentes grupos. No fim da tarde, em entrevista à Globo News, o governador João Dória disse que vai fazer amanhã o pedido de vacinação emergencial à Anvisa. Amanhã, pela manhã, às 9 horas da manhã, o Instituto Butantan estará fazendo o registro emergencial para aprovação da vacina junto à Anvisa. E eu tenho certeza de que a Anvisa, dada a circunstância de um país que já tem 200 mil mortes, infelizmente, tristemente registradas pela Covid-19, saberá agir de forma rápida e eficiente, sem perder a base da ciência, para aprovar rapidamente esta vacina, que é a vacina do Butantan. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, disse que o Brasil tem garantidos para este ano mais de 300 milhões de doses de vacinas contra a Covid. O governo publicou ontem à noite uma medida provisória em edição extra do Diário Oficial. O texto permite contratos sem licitação para comprar vacinas e materiais para vacinação. As compras poderão ser feitas até mesmo antes de a Anvisa conceder registro definitivo ou autorização de uso emergencial do imunizante. O texto ainda cria uma obrigação para o profissional de saúde na hora da vacinação. Ele deverá informar ao paciente que a vacina não tem registro na Anvisa, somente uso excepcional autorizado pela agência. E também deverá explicar os potenciais riscos e benefícios, uma responsabilidade que antes era do laboratório. Gonçalo Vecina, ex-presidente da Anvisa, considera que essa é uma forma de inibir o interesse pela vacinação. Emergencial ou não, essa vacina foi aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Não existe meia segurança ou meia eficácia. Ela é segura e eficaz e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária está atestando estas qualidades da vacina. Então, esta casca de banana que está sendo colocada com este aviso é inadequada